Não sou casada, sou mãe solo. E durante todo o perpasso da minha vida, eu fui permeada por mulheres, cercadas por mulheres, que hoje são minhas referências, como a minha mãe, a minha avó, as minhas avós, né? Minha mãe nos criou praticamente sozinha, né? Eu tenho 3 irmãos, né? Um é adotado. E a minha avó passou por várias situações durante a sua vida, né? Mesmo antes da minha mãe nascer, ela teve que se afastar do seu esposo, porque o meu avô, ele adquiriu uma doença que antigamente ela não tinha cura. Ela era ela é uma doença bíblica. Meu avô teve que se afastar para proteger tanto a minha avó, que estava grávida da minha mãe, quanto a própria minha mãe, né? Por ela estar ainda na barriga da minha avó. Mas se no mar tem areia, areia, olha a areia do mar, areia, que areia boa, areia pra gente peneirar. E hoje eu vim contar a história da influência da Maria das Mercês na minha vida. A Maria das Mercês foi minha avó, apesar de ela já ter feito a passagem, mas todas as memórias dela estão vivas em mim. Quando ela contava da mulher forte, independente, guerreira, que ela usava sua própria ciência ancestral como tecnologia de vida. Ela fazia o azeite de coco, a caeira, até o parto, dos seus 11 filhos. Minha última memória com a minha avó foi a gente cantando um samba de coco, onde eu perguntava muito: vó, me conta as histórias lá do interior, vocês iam pro terreiro, tinha festa de banda. E ela sempre guardava isso com muito cuidado, porque ela sabia que isso tinha de impacto na vida dela, ser uma mulher do campo, assim, então ela guardava muito os segredos. Eu sou Chiquinha Aguiar, dançarina afro e transista, sou do movimento negro e minha história de inspiração é de um rapaz, de um homem griot chamado Rui Batista. Em 1998, conheci Rui Batista, ele do movimento negro e também do grupo afrocultural Coisa de Negro. E ao ouvir as histórias, ao ouvir as palestras, ao ler o livro de Rui Batista, começou a me inspirar, a me identificar da onde eu vim, quem são minhas origens. E esse homem começou a me identificar na história dele, na família dele. E eu resolvi entrar no movimento, a fazer uma história dentro do movimento. E hoje eu sou Chiquinha Aguiar, dançarina afro do movimento Mulher Negra, com muito orgulho, com essa inspiração desse rapaz, Rui Batista, piauiense. Tem vários livros e hoje eu posso citar um deles, A Negridade. Esse livro é um livro que fala muito do movimento das comunidades quilombolas. Conheci as comunidades quilombolas através do Rui Batista. Ele também que deu voz e vez a essas comunidades. E hoje várias comunidades é reconhecida com título de posse de terra. A todas essas manifestações culturais e reconhecimento veio do meu conhecimento a Rui Batista. E eu devo muito a Rui Batista, um griot piauiense com muito orgulho. A minha referência como ser humano é o meu pai, o seu Assalino, porque para mim é o exemplo de ser humano, de bondade, é um exemplo de superioridade, de equilíbrio. Eu sou dos anos 70 e naquela época você receber um estranho em sua casa era extremamente desaconselhável. E o papai, ele recebia os ciganos, os andarilhos, com muito bom humor, com muita alegria,
com muita satisfação. Ele acomodava aquelas pessoas, eu via no rosto dele aquela satisfação, aquilo de estar recebendo aquelas pessoas, de estar colaborando para a vida daquelas pessoas ter um pouco mais de amenizar um pouco mais aquela andança daquele pessoal. E eu via nisso um exemplo, eu vejo nisso um exemplo de humanidade. E aí nos domingos o papai, ele sempre com a coleção de cordel dele, ele não sabia, eu ainda não lia, eu ainda não tinha sido alfabetizado, mas papai me chamava, venha cantar o romance, venha ler para mim cantando. E eu tinha que ler o romance do papai, o cordel, era cantando. E foi assim que eu aprendi, que eu fui alfabetizado, lendo os cordéis do papai, cantando. E isso para mim foi uma influência, uma referência. Isso foi determinante para me levar para a música. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de casa. Falar sobre a referência de pessoa negra na minha família. Eu fiquei pensando, na verdade, dentro da minha família mesmo, eu não tenho essa pessoa negra, embora minha família seja de negros. Eu nasci no Pará, a minha mãe é maranhense, o meu pai é piauiense. E eles se encontraram no Pará. E lá tiveram um relacionamento em que eu nasci. Com 2 meses de vida, eu vim pra cá, pro Piauí. Minha mãe saiu muito cedo da casa dela, né? Do Maranhão, viveu uma situação de pobreza muito grande. E era complicado para ela. Ela não queria viver naquela situação de pobreza. E ela saiu e foi lá para o Pará, veio para o Piauí. Eu já pequenininha, com 2 meses de vida aqui, cresci sem a minha referência da família da parte da minha mãe, né? Sem os meus avós. E o meu pai, embora ele fosse daqui, mas eu também não tinha esse contato com a família dele. Quando eu tinha 4 anos de idade, eles se separaram. Então, a família da minha mãe eu não tive contato e eu não tive contato nenhum com a família do meu pai também. E assim a gente cresceu. Era eu, minha mãe e mais 3 irmãs. Assim a gente cresceu sem ter esse contato com a família. Por ela ser essa pessoa que ela queria fugir daquela vida que ela tinha, ela acabou renegando ou negando parte de quem ela era, né? Ela, enquanto mulher maranhense, e os pais delas tinham muito traços indígenas, misturado com negro. Tudo que minha mãe faz, né, que a gente aprendeu, tinha formas indígenas de se fazer. Mas ela sempre negou isso. Não, minha família não tem índio, não sei o quê. E o meu pai, agora recentemente, um irmão meu veio morar perto, irmão por parte de pai. Ele veio morar perto da minha casa e conversando com ele eu descobri que minha família, parte de pai, tem esse lado indígena, né? Que eu acho muito legal. E aí um dia eu tive a ideia, disse, menina, eu vou pegar meu pandeiro e vou levar pra cantar com a vovó, porque ela vai me contar a história cantando. E aí eu comecei, né? Mas se não matei areia, areia. E ela começou, eu tinha perdido a visão de um olho, aí ela começou a lembrar, né? Aí ela já começava a não mais responder. Ela já começava a puxar entoado. E aí ali eu descobri que tinha, assim, um contato com as religiões, né? Que ela guardava. E aí, quando a minha avó fez a passagem, aí foi onde abriu um grande segredo. Porque eu descobri que a nossa família tinha um cemitério dos nossos ancestrais, só com lápis pretos. Então, o segredo que a minha avó tanto guardava foi na passagem da morte que foi revelado. E isso é uma memória que eu guardo para além de todos os seus ensinamentos de força e independência que tem na minha vida. Ela contava que era um babado bom, ela contava que era um babado bom, ela contava que era um babado bom, ela contava que era um babado bom. Então, para mim, o papai é um exemplo de ser humano que, mesmo sem ter diploma, sem ter certificado, é um semi-analfabeto que só sabe ler e escrever o nome dele. Mas, para mim, ele é um exemplo de dignidade, de bondade, de equilíbrio. Ele é um exemplo de pessoa boa para o mundo, porque ele faz o que está ao seu alcance, para as pessoas se sentirem melhor. A minha referência é meu pai, Antônio Assunção, e ele recebeu um convite, né, de uma madrinha para que eu viesse morar na cidade para aprender a ler e escrever, né?
Então, para mim, eu tenho como referência ele, por ele ter aceito, né? Que eu viesse morar numa cidade para poder aprender a ler e escrever. A minha vivência com o meu pai, convivi com eles, né, meu pai e minha mãe, até os 13 anos. Né? Aí logo foi o tempo que eu vim morar em Teresina e foi quando eu fui alfabetizada, né, com 14 anos. E eu não tive muita convivência com ele por conta disso, mas infelizmente quando ele adoeceu, né, aí ele vinha sempre para Teresina e quem acompanhava ele era eu. Né? E foi o tempo que ele ficou internado, então eu fiquei praticamente um mês com ele, acompanhando ele, né, no hospital. Era como se eu tivesse que estar com ele naquele momento para suprir todo aquele tempo que eu fiquei ausente. Não que por eu não morar lá, mas sempre eu tinha essa convivência com ele de ir até lá, de ir até ele, né, até a cidade, até a minha casa. E aí esse mês todo para mim foi assim muito importante, porque como eu não tive a convivência com ele durante toda a minha vida, né? Então, esse mês que ele esteve adoentado, internado, eu estive o tempo todo com ele. Olá, eu sou Leni Silva, sou professora, sou dançarina, sou umbandista. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história com a dança e na pessoa que me inspirou. Quando criança, eu não tive a oportunidade com a dança, era o meu sonho, mas não tinha nem recurso para chegar e realizar esse sonho. Então, quando eu fui assistir uma vez uma palestra da Assunção Aguiar, falando da Umbanda e tal, eu gostei muito. Ela me inspirou, ela fez com que eu saísse da zona de conforto, que eu saísse daquela coisa de esperar pelos outros e fui atrás do meu sonho. E ela me deu a oportunidade. Daí eu entrei no Coisa de Negro e fui dançarina do Coisa de Negro. Realizei meu sonho. Tenho um navio negreiro pra me transportar, não tenho carro de ferro pra eu manobrar. Andei, mas aqui cheguei pra jogar capoeira e vadiar com vocês. Como vai você? Como vai você? Mas em relação à referência negra mesmo, eu fui ter com minha sogra. Cresci, me casei com um homem maravilhoso. Minha sogra, mulher negra, filha de um pai negro que teve o seu avô, no caso, descendente direto da África. Então, com ela, eu pude perceber a forma que era da Umbanda, né? Teve essa parte dela da juventude da Umbanda. Não passou isso muito para mim, mas o que a gente acabou aprendendo com ela, eu, enquanto nora, né, dela, essa parte dela curar as pessoas com as raízes, né, ela era raizeira, fazia os pozinhos mágicos, eu não sei como é que ela fazia aquelas coisas, que sempre ela tinha um remédio para alguma coisa, para curar a gente, e isso ela aprendeu do pai dela, as rezas, eu até me arrepio, porque ela era muito forte, ela era uma mulher muito assim, que ela tinha uma oração muito forte, e ela era muito sensitiva. Então, se uma coisa acontecesse, se eu fosse acontecer, ela já sabia, né? É impressionante isso, eu me arrepio, é sério. E foi isso que ficou na minha vida, e ela morreu agora recente, tem uns 4 meses, morreu em maio. Mas até hoje eu peço, quando eu vou sair, né, eu disse, Dona Eva, não é porque a senhora morreu que vai parar de rezar pela gente ou por mim. Por favor, continue aí orando pela gente e guiando no nosso caminho, porque a gente viaja bastante e eu tenho muita essa preocupação e tenho muita fé nela. Assim, olha, Deus, fique aí, mas Dona Eva, fique atenta, cuide da gente. E é isso. Os meus pais, né, meu pai e a minha mãe, são as minhas inspirações de vida, né? Porque pelo fato deles serem trabalhadores rurais, então eu não queria, né, ter aquela vida muito sofrida que eles tinham. Então, e eles também não queriam que eu tivesse essa vida. Por isso que aceitaram que eu viesse morar em Teresina, né, aprender a ler e escrever e ter uma oportunidade de trabalho, não como aquele trabalho que eles exerciam lá no interior. Eles pensavam sempre que os filhos teriam que ter uma qualidade de vida melhor. A dança representa para mim assim a minha vida, representa tudo. A dança que eu mais amo
é a dança afro, que foi a que me levou, a que fez eu realizar o meu sonho. Milhões de corações oprimidos em busca da felicidade e da paz. E onde estão, não querem vir. Estão em guetos, em becos, em morros, em vilas, favelas. Oh, Dandara. Minha avó é de religião de matriz africana. Ela tinha um congá dentro do quarto dela. E várias vezes eu acordava e via minha avó sentada no chão. E é aquele congá tradicional que sempre existiu, que existe, né? Onde em cima tem os santos católicos, embaixo as imagens dos orixás, as imagens das pombagiras, a imagem dos exus. Durante as conversas, andanças, andando por terreiros, né? Porque eu sempre tive atração por conta disso, né? Descobri que através de uma entidade que a minha avó tinha me dado de afilhada a uma entidade, que é a Dona Maria Conga. E eu não sabia o que era, porque toda vez quando eu ia no terreiro, ela sempre surgia, ela aparecia, era um espírito que sempre estava ao meu redor. E quando eu fiquei grávida, ela apareceu por uma pessoa que eu considerava como pai, que era o pai de santo, que hoje ele não está mais aqui, faleceu, e falou que cuidei da minha filha, que ela vai precisar muito de vocês. Tudo. E eu estava grávida, né? Não sabia, eu fui descobri minha gravidez com 6 meses, já entrando no 7º mês. Graças a Deus, meu filho está aí lindo. É um garoto de 11 anos, maravilhoso. E agora eu gostaria de fazer uma homenagem ao movimento negro do Piauí. Eu, ao invés de homenagear uma pessoa, eu gostaria de homenagear os territórios quilombolas. Eles são uma grata satisfação, um grato lugar onde eu aprendi e tenho aprendido muitas coisas sobre essas comunidades, sobre como eles são resistência desde muito tempo, alguns com mais de 100 anos, como eles têm trabalhado juntos entre si, como eles são uma comunidade, apesar das muitas dificuldades, eles sempre são alegres, sempre são dispostos a contar boas histórias, mostrarem para a gente como é a sua forma de ver o mundo, né, de entender como o mundo é, aonde eles estão inseridos e como um movimento de resistência, buscando sempre melhorias. Então, para mim, eles são um povo extremamente agradável de a gente conhecer, conviver, de aprender. E eles foram feitos para serem escondidos e, infelizmente, até hoje o poder público não os achou muito bem, né? E deveria achar e deveria oferecer muito para eles. E eles são uma forma de construção da nossa sociedade, algo que a gente precisa aprender com eles, como melhorar a nossa sociedade usando os exemplos, os bons exemplos que vêm dos territórios quilombolas. Nas andanças com meus primos, no retorno de ficar com eles e tudo, eu descobri que a minha bisavó, a mãe do meu pai, ela veio de uma comunidade quilombola há muito tempo atrás. Fato interessante é que eu sempre andava nessa comunidade quilombola fazendo trabalhos, né, junto que eu faço parte de uma instituição de mulheres, e eu fazia um trabalho lá pelo governo, fazendo cadastro dessa família, e eu sem me tocar, sem saber. E algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, a gente descobriu esse fato, que nós somos descendentes de uma comunidade quilombola, né? E que a comunidade quilombola, a maioria dos que fazem parte da comunidade são meus parentes, são meus primos. Porque minha avó e meu avô, eles eram primos e saíram da comunidade atrás de uma vida melhor
com os 2 filhos dele, que é o tio Expedito e o meu pai. Acho que o povo não veio de vídeo moro mais. Eita, Piauí é quente! Mas é bom. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Eu não pensei que um lugar quente como esse fosse me fazer apaixonar. Nem mesmo agora com suor pingando é difícil te abandonar. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Num dia de segunda-feira, no meio da Frei Serafim, no pingo da meio-dia, foi esse romance sem fim. Aí você parou o carro, abriu os braços e nunca mais a gente se largou. Acho que aí tem amor, né? Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Eu não pensei que um lugar quente como esse fosse me fazer apaixonar. Nem mesmo agora com suor pingando é difícil te abandonar. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Meu amor é do Piauí e mora em Teresina. Tem cheiro de terra molhada e sabor de cajuína. Num dia de segunda-feira, no meio da Frei Serafim, no pingo da meio-dia, foi esse romance sem fim. Chuviscou e esquentou, né? Onde tem amor é assim. Oh, Piauí, meu amor é do Piauí